Pecado que a Bíblia diz para não orar. Você sabe qual é esse pecado? Na Bíblia existe um pecado que é tão grave que Deus diz para não orar por ele. Vamos descobrir o que a palavra de Deus fala sobre isso. Então prepare o seu coração para receber este grande entendimento da parte de Deus. O que é esse pecado? A Bíblia nos alerta sobre vários tipos de pecado, e há um que é chamado pecado para a morte. O apóstolo João, em sua primeira carta, nos traz uma revelação muito séria sobre isso. Em 1 João 5, verso 16, ele diz: se alguém vir o seu irmão cometer o pecado que não é para a morte, orará, e Deus livrará essa pessoa. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. O que João quer dizer com este texto? Ele está dizendo que existem pecados que não levam à morte, e por esses podemos e devemos orar para que Deus perdoe a pessoa. No entanto, há pecado que é para a morte, e por esse ele instruiu que não devemos orar, pois Deus não ouvirá a oração dessa pessoa. O que é o pecado para a morte? E esse pecado para a morte se chama blasfêmia contra o Espírito Santo. Ele é um pecado imperdoável, mencionado no capítulo 12 do verso 31 de Mateus, onde Jesus diz claramente: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, essa não será perdoada. A blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado tão sério que não há arrependimento possível para ele, porque ele é uma rejeição consciente da sua parte para com Deus. Ou seja, você não consegue blasfemar inconscientemente ou sem querer. Esse pecado está relacionado a atribuir os milagres de Deus e feitos do Espírito Santo ao poder de Satanás. E um grande exemplo disso está nas atitudes dos fariseus. O exemplo dos fariseus. No Evangelho de Mateus 12, 22, verso 32, vemos que Jesus realiza muitos milagres, incluindo a expulsão de demônios. Os fariseus viram as operações de Jesus e disseram que tudo aquilo que ele estava fazendo era por obra de Beelzebul, que é o maioral entre os demônios. Ou seja, eles atribuíram os poderes de Deus aos de Satanás. E aquilo foi considerado uma blasfêmia sem perdão, porque os fariseus já sabiam que aquilo era uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Ou seja, não é uma questão de ignorância ou erro da parte dos fariseus. Foi algo intencional e proposital contra o Espírito Santo de Deus. Como saber se eu já cometi a blasfêmia contra o Espírito Santo? Muitos se perguntam: será que eu já cometi blasfêmia contra o Espírito Santo? Esse é um temor entre muitos cristãos, mas eu estou aqui para esclarecer essa dor. Se você ainda se preocupa com a sua relação com Deus, se ainda tem arrependimento em seu coração e busca o perdão de Deus, isso já é um grande sinal de que você não cometeu a blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia é contra o Espírito Santo e caracterizada por uma rejeição total, tanto das coisas espirituais quanto pelo seu endurecimento do coração. E só de você assistir esse vídeo já é um grande sinal de que você não blasfemou, porque a blasfêmia impediria que você assistisse. Conclusão: a mensagem desse vídeo é: todos os pecados que você orar para Deus pedindo perdão, eles serão perdoados. Mas se um dia você rejeitar totalmente a Deus e atribuir os poderes dele a Satanás, pensar desse modo e continuar pensando até a morte, isso significa que você blasfemou contra o Espírito Santo. A blasfêmia só não é perdoada porque não existe o arrependimento. Então no momento que você se arrepende, tudo lhe será perdoado. Se gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar para as pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a vida da sua família.